Pessoal do primeiro ano, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiago Souza para dar o seu olá oficial e também para darmos continuidade nas nossas aulas de física. Na aula passada a gente deu alguns toques sobre uma ferramenta matemática chamada vetor e vimos que uma ferramenta bem presente no nosso meio, né? Por mais que a gente não conseguia aplicá-la matematicamente, mas pensando em esforços, né? Lembrando daquele casal empurrando aquela geladeira, a gente foi percebendo que nós temos, de certa forma, um conhecimento sobre vetores. Então, aqui a gente vai ampliar um pouco essa ideia, aplicando para aquilo que nós precisamos dentro de cinemática, certo? Hoje a gente vai ver as grandezas vetoriais, as grandezas que são pertinentes a nós aqui na cinemática. Mas daqui a pouco, né, à medida que a gente for avançando em física, segundo semestre, segundo ano, terceiro ano, a gente vai ter contato com vários vetores. Grandezas vetoriais, né? Bom, bora lá. Primeiro vamos colocar essas duas em um combate, né? O que seria uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Bom, percebemos que o vetor, para ser caracterizado por um vetor, ele precisa de três grandezas, vamos dizer assim. Ele precisa de intensidade, ele precisa de direção e sentido. Essas duas últimas, então, elas são primordiais. Então, se você encontrar algumas grandezas, vamos tentar identificar quais são escalares e quais são vetoriais. A primeira delas diz assim, 4 horas. Bom, hora precisa de uma direção, precisa de um sentido? Eu penso que não. Então dá para perceber que essa daqui, ela é escalar. Uma grandeza escalar, ela precisa simplesmente de um valor só, né? Ou seja, nada mais do que isso. Olha esse segundo aqui, 20 graus Celsius. Também, 20 graus Celsius não precisa de uma direção, de um sentido. Não. Então isso aqui é escalar. Meia tonelada. Bom, primeiro horas era tempo, graus Celsius era temperatura, meia tonelada é massa. Bom, também não tem, eu tenho 89 quilogramas para a esquerda. Não. Então, não precisa de direção, é escalar. Agora, quando a gente pega esse aqui, 12 km por hora. Bom, a gente viu numa das figuras na aula passada que eram 3 bolinhas, né, 3 móveis, cada um apontando para um lado. Então, velocidade ela já é uma grandeza vetorial, porque ela necessita de direção e sentido. Tanto que quando nós iniciamos cinemática, a gente preocupou em categorizar o movimento retilíneo uniforme, certo? A gente condensou, foi bem específico para uma direção, porque a gente não tinha o conhecimento ainda vetorial. 6 metros quadrados, isso aqui é a área, e também não precisamos de direção. Então isso aqui também é escalar. Viu? É simples. Precisou de direção e sentido, está categorizado como um vetor, então é uma grandeza vetorial. Então vamos dar o pontapé para aquilo que nós precisamos. O primeiro deles seria o deslocamento vetorial. Tivemos esse contato, né, logo no início da cinemática. Então imagina que eu estou num ponto A e vou até um ponto B. Essa faixa laranja, essa linha laranja aí, seria a extensão de um rio. Então alguém que percorreu, sei lá, com um barco, toda a extensão. Mas se o mesmo indivíduo saísse de helicóptero do ponto A e fosse até o ponto B, ele percorreu exatamente o deslocamento do ponto A até o ponto B. Então o vetor de deslocamento é o vetor D, no caso. Infelizmente acho que ficou meio escura a imagem, mas é um D ali com um símbolo de vetor em cima, ou um segmento orientado. Então é o vetor com a origem na posição de saída e a extremidade final na posição de chegada, certo? Então, indiferente do que ele fez, que trajeto ele fez,
o deslocamento vetorial é o vetor que sai do início, da origem, até o final. Simplesmente isso. Se pedir para você o deslocamento vetorial, pode traçar a setinha aí, pode traçar o vetor. Certo? Então, essa seria a ideia aqui do nosso vetor. Então, se ele percorresse, por exemplo, bora imaginar que esse trajeto pelo rio desse 1.200 metros. Então, podemos dizer que a distância percorrida, bora imaginar que fosse 1.200 pelo rio, né? Mas percebemos que o vetor deslocamento, se fosse linha reta, sei lá, daria 670 metros. Deu para perceber? Por mais que ele teve uma distância percorrida mas ele tem um deslocamento vetorial de apenas 670. O 1.200 é o amarelinho e o 670 seria o vermelhinho. Beleza? Sem problema, né? Dentro disso, nós enunciamos a velocidade vetorial. Bom, imagina essa cena, essa foto em que é informado que a velocidade da bola é de 70 km por hora. Percebemos que falta uma informação ali, né? E aí a gente pode complementar, sei lá, com uma setinha azul. Estamos ruim de cores hoje. Agora. Se a gente coloca uma setinha, aí fica mais fácil. Agora, essa grandeza vetorial está completa, vamos dizer assim. Então, percebemos que a velocidade ela precisa realmente de uma representação por meio de um vetor, certo? Então, sem isso nós ficamos perdidos. Beleza, então agora a gente consegue começar a determinar de uma forma mais ampla grandezas que nós vimos nas aulas passadas, como por exemplo a velocidade vetorial média. Então imagina lá aquele trajeto do rio, em que ele vem aqui pelo rio, nós pegamos alguns trechos, tipo assim, um que foi do ponto A até o A1, então ali nós temos um deslocamento vetorial, D1, e vamos ter logicamente uma velocidade V1. Um segundo segmento de A1 para A2, vamos ter um outro deslocamento 2, e assim por diante. É possível nós calcularmos a velocidade vetorial média de cada um desses trechos, que seria o seguinte, se te pedirem a velocidade vetorial, certo? Então tem que ter uma setinha aí porque é um vetor, média. Bom, você vai pegar necessariamente esse deslocamento vetorial, já que a velocidade vetorial vai ser o deslocamento vetorial pelo tempo. Para que seja vetorial, esse deslocamento tem que ser vetorial. Se você usar esse deslocamento escalar, como nós vimos logo no início da cinemática, você vai estar calculando a velocidade média escalar, não vetorial, porque você não se importou com a direção. Beleza? Então, essa seria o desenvolvimento da velocidade vetorial média. Simples. Você quer a velocidade vetorial média, usa o deslocamento vetorial. Muito bem. A gente tem também um conhecimento que é sobre a velocidade vetorial instantânea. Instantânea seria daquele mesmo instante, vamos dizer assim, né? Seria dentro de um carro o que o velocímetro está marcando naquele exato momento, naquele instante. E isso é velocidade vetorial instantânea. Por mais que a gente calcule a velocidade média, tipo assim, ele demorou tantos segundos para percorrer tantos metros. A gente calcula a velocidade média. A gente sabe que o móvel acelerou, parou, freou. Então a gente pega uma média. Agora a gente sabe que o velocímetro marcou vários valores de velocidade, que são as instantâneas. Bom, no caso aqui da velocidade vetorial instantânea, nós vamos falar sobre tendência. Porque se nós estamos rodando, imagina que você prendeu uma esfera num fio e está rodando em cima de uma mesa. Ele tem esse movimento aí e num dado momento, ou sei lá, ou você soltou o fio, ou o fio se rompeu, como está ali escrito. O que seria a tendência desse móvel, dessa esfera? Qual a tendência? Ele tem algumas
categorizações ou caracterizações, né? Primeiro, qual a direção que aquele móvel, qual seria a tendência de direção do móvel? Bom, seria uma reta tangente naquele ponto, certo? Tangente é uma reta que toca em um único ponto na trajetória, certo? Então, pense nisso, né? Que você vai encostar lá naquele ponto onde o móvel está, você vai encostar uma reta. Não pode ser dois, só um. Então, tem uma reta que passa ali, exatamente no ponto C. Ele vai seguir aquela direção. E o sentido? Bom, no caso, o sentido vai ser o mesmo da orientação do movimento. Ou seja, ele estava girando assim, então vai ser essa reta, ele não vai voltar para cá, já que ele estava girando assim, né? Então, naquele ponto C, ele estava apontando para a nossa direita, vamos dizer assim. Então, é a mesma do movimento. Tem aquele esporte olímpico, né? Que é o lançamento do martelo. Por mais que seja martelo o nome, mas é uma esfera presa num fio que o atleta gira e solta ele. Então, ele calcula exatamente essa tangente para que esteja para frente. Tá? E, logicamente, se ele quer jogar para frente, ele vai girar naquele sentido. E nós temos a intensidade. A intensidade dessa velocidade instantânea vai ser a mesma escalar. Porque bem ali naquele ponto C, nós temos um valor, ou seja, um módulo, né, vamos dizer assim, né? E o módulo é a velocidade escalar. Então, ali naquele ponto é a mesma. O que estiver marcando lá no velocímetro é a mesma velocidade que ele vai estar ali. Só que, logicamente, já que é escalar, não se preocupa com a direção e o sentido. Bom, para aquilo que precisamos ainda, nós temos a aceleração vetorial. Sabemos que a aceleração nada mais é do que a variação